Os olhos ficaram mais intensos. Ela ponderou se ele poderia ser um magnata. Eu o julguei mal? É impossível para qualquer magnata parecer tão desleixado quanto esse cara de classe baixa, não parecendo diferente dos guardas sob minha casa na tela da televisão. O leilão de caridade em Jeonbakon estava sendo reprisado, respondendo às suas perguntas ontem. O evento de caridade em Gangbakon foi um grande sucesso. Figuras proeminentes estavam presentes e uma cena surpreendente ocorreu durante o leilão. O misterioso presidente da TCOM da nossa cidade, Bakon, apareceu e gastou 500 milhões para comprar um piano de cristal, quebrando o recorde da empresa de leilões quando a bela imagem de Park Jin segurando a raquete de lances com o número 5 apareceu na tela da TV. Junho Sansa não pôde deixar de ficar chocada. Seus olhos se arregalaram e sua boca se abriu ao ouvir o preço do piano de vidro, 500 milhões por este piano simultaneamente. Ela não conseguia acreditar no que via. O homem que me espiou tomando banho não é outro senão Park Jin, um dos mais ricos. Os jovens magnatas mais poderosos da cidade. Então ela se lembrou de seu olhar frio e gestos distantes, nada parecidos com um homem generoso disposto a gastar em um item tão luxuoso, testemunhando sua amiga íntima em tal choque. Kim Jisoo rapidamente falou para explicar: filho, eu já disse a você antes, Park Jin é realmente excepcional, não estou falando apenas de sua riqueza, eu valorizo ainda mais seu caráter e qualidades interiores. Park Jin desceu do andar superior depois de limpar tudo. Quando viu o piano de cristal colocado na sala de estar, ele não pôde deixar de expressar surpresa. O piano já foi entregue, pensei que seria amanhã. Isso foi rápido. A voz de Park Jin ressoou como um alarme de incêndio em menos de um segundo. Os olhos de Jina Sansan imediatamente se viraram para ele. Diante dos olhos de Jina Sansan, Park Jin estava vestindo uma camisa branca de botões com apenas metade dos botões fechados, exibindo um peito robusto junto com 8 músculos abdominais bem definidos e as linhas distintas de uma figura em forma de V. Ela não conseguia acreditar que Park Jin, que parecia um pouco esguio, possuía uma musculatura tão físico bem definido. Além disso, ela até admitiu que o físico de Park Jin é ainda mais impressionante do que o de modelos masculinos profissionais. Imediatamente, uma fragrância masculina atingiu o nariz de Jina San, deixando-a nervosa. Ah, não, ele é muito bonito. Kim Ju sentiu o mesmo, apesar de ter interagido com Park Jin dia após dia. Ela nunca imaginou que seu físico fosse tão impressionante, com músculos bem definidos, uma figura perfeita em forma de V, fazendo seu coração disparar e suas bochechas corarem. Incapaz de conter suas emoções, ela rapidamente se aproximou de Park Jin e expressou sua gratidão. Obrigada, Park Jin. Eu realmente amei este presente, é muito caro. Mas se não fosse, como poderia ser digno de mim? Sou um tesouro inestimável em seu coração. Ah, certo, você tem uma reunião de negócios mais tarde. Quer que eu a acompanhe? Está na hora de visitar o escritório de Park Min-J? Kim Jisoo queria muito ir a um encontro com Park Jin, mas com Junho Sansan, ela sentiria vontade de carregar uma espera. Além disso, olhando para a expressão sombria de Sansan, ela presumiu que Sansan também não iria querer. No entanto, o convite atraente de Park Jin ainda fez parar para pensar, mesmo que Sunson seja meu amigo próximo. Deixá-la sozinha em casa pode não ser bom, pode potencialmente ser um problema. Kim Jisoo hesitou por um momento, mas finalmente decidiu recusar a oferta de Park Jin. Sinto muito, mas não posso ir com você. Minha melhor amiga está visitando hoje e eu não posso ser o tipo de mulher que esquece seus amigos por uma questão de indulgência.
Park Jin saiu da mansão. Ele murmurou para si mesmo as palavras que Kim Ji-soo acabará de dizer, esquecendo amigos por uma questão de indulgência. Naquele momento, um anúncio do sistema ecoou inesperadamente na mente de Park Jin. Nível de favorabilidade de Kim Ji-soo mais 1. Nível de favorabilidade de Kim Ji-soo mais 1. Nível de favorabilidade atual, 98 pontos devido à favorabilidade do alvo exceder 95 pontos para cada ponto de favorabilidade ganho. Recompensa para o proprietário mais 10 pontos de aprimoramento. Recompensa para o proprietário mais 20 pontos de melhoria atuais. Pontos de melhoria 29 pontos. A alegria inesperada chegou momentaneamente, surpreendendo Park Jin, mas ele respondeu rapidamente, então um sorriso fai apareceu em seus lábios. Kinjo verdadeiramente uma garota nave considerando que o chá verde é seu. Amiga, ela está prestando atenção em mim dentro da mansão. Kim Ji-soo estava animadamente testando o novo piano Sung-Song. Ouça, este som é incrível. Enquanto isso, John, filho de Son, sentiu uma ponta de ciúmes. Um homem bonito e rico como este seria maravilhoso se ele fosse meu namorado. Kim Ji-soo recusou-se a acompanhá-lo, então Park Jin teve que encontrar outra pessoa para ir. Pelo menos eu preciso de um. Lamber saliva para as aparências. Depois de pensar um pouco, Park Jin decidiu chamar Rave de VA, e quando ele chamou Yang de nós era: fiquei muito feliz nos últimos dias. Ele não a contatou, fazendo-a esperar ansiosamente por sua ligação. Foi a primeira vez que ele tomou a iniciativa de ligar para ela, mas desta vez ele não a buscou, apenas a informou de um local a tempo para ela vir sozinha. Yang, nós concordamos, mas depois de desligar, ela demonstrou extrema raiva. Droga, Park Jin, ele desaparece por dias e quando ele finalmente me contata, é só para encontrá-lo a negócios. Nunca pensei que a primeira vez que matei aula fosse por causa de um homem. Negócios são negócios. Por que me fazer vir aqui sozinha? Estou tão frustrada. Ele tem me tratado com mais frieza ultimamente? É porque ele não conseguiu ir para a cama comigo naquela noite. É assim que os homens são? Yang Wei era naturalmente orgulhosa e, sendo uma aluna, ela não podia se desculpar com um aluno. Então, ao pensar naquela noite em que Park Jin saiu, ela ficou ainda mais furiosa. Sua favorabilidade em relação a ele caiu imediatamente. A favorabilidade de Yang Wei diminuiu em 1 ponto. E sua favorabilidade atual era de 95 pontos. Quando o sistema anunciou isso, imediatamente deixou Park Jin se sentindo extremamente perplexo, refletindo sobre a ligação recente. Ele sentiu que falou com muita gentileza e sensatez. Quanto mais ele analisava seu comportamento, mais confuso ele se sentia. Por que a favorabilidade diminuiu? Acabei de marcar um encontro para encontrá-la? Não deveria haver problemas, certo? Ou é porque eu não a peguei? Os pensamentos das mulheres às vezes podem ser muito difíceis de entender. Quando Yang chegou ao ponto de encontro, seu rosto ainda mostrava extrema raiva. Pardin sabia. Ele tinha feito algo para aborrecê-la, mas não sabia como explicar. Ao mesmo tempo, era a hora da reunião de negócios. Park Jin teve que segurar a mão de Yang e Lee sem pedir sua opinião. Indo em direção ao prédio alto, enquanto caminhava, ele ligou para Joe Janeiro. Olá, Jan, estou prestes a chegar ao seu escritório. Por favor, mande alguém me buscar. Tudo bem, Presidente Ban, você pode. Fique tranquilo. O tom de Park Jin era extremamente dominador e ele nem se preocupou em considerar os sentimentos de Yang Ba, fazendo-a se sentir extremamente injusta. Ela não estava feliz,
Mas ela não reclamou nem perguntou nada, apenas se sentia cada vez menos apreciada por esse homem. Se ele não me ama de verdade, não se importa genuinamente comigo, por favor, não me machuque assim. Enquanto esperava por Jojuan Park, Jin pensou em uma solução. Eu reconheço meu erro. Por favor, me perdoe. Posso me desculpar verbalmente, mas meus verdadeiros pensamentos permanecem um mistério. Se eu não conseguisse reconhecer minha culpa, ajoelhar-me e pedir desculpas faria alguma diferença? Iguei. Por favor, não fique bravo, é realmente problemático. Não posso deixar o humor de uma mulher me afetar, começando por admitir a culpa. E pedir desculpas não é diferente de se deleitar. Além disso, pedir desculpas ou consolar ambos são feudais. E podem apenas provocar ainda mais a outra pessoa. Um homem deve manter a compostura e uma atitude firme se ela não estiver feliz. A maneira mais eficaz é gastar dinheiro para resolver o problema. Se ela duvida da minha preocupação, enchê-la de presentes comprados. Com dinheiro, pode ser a única maneira de ela aceitar ser mimada ao saber que o presidente Bakan havia chegado. Judeu alto. E seu filho foi recebê-lo. A maneira como Joa não pôde deixar de expressar suas dúvidas ao filho de Doujian. O presidente Ban realmente tem tal histórico, vale a pena recebê-lo dessa maneira. Ouvindo isso, Zhou Junun deu um tapinha no peito dela, apontando confiantemente para o próprio rosto e disse: confie em mim, pai, eu posso julgar as pessoas com precisão, minha avaliação do presidente Bashun é precisa, sua presença e capacidade financeira são notáveis, ele poderia comprar nosso prédio inteiro se quisesse. O presidente Dou não pôde deixar de ficar surpreso com esta revelação. No entanto, olhando para o rosto de seu filho, qualquer ceticismo que ele tinha desapareceu. Em vez disso, ele se tornou tão entusiasmado quanto seu filho por ter alguém como ele em Jakun. É extraordinário hoje. Devo testemunhar seu comportamento em primeira mão. Esta torre dourada tem 40 andares, cada um com 3,2 metros de altura, elevando-se a mais de 130 metros no total. Na pressa de receber o presidente Bakan, Johai e seu filho levaram mais de um ano ao longo do caminho. Muitos pedestres, especialmente aqueles que trabalham na Torre Dourada, notaram cada um. Cada pessoa sentiu uma forte sensação de entusiasmo em comparação com os arranha-céus em Muito ou em Pequim. Esta Torre Dourada pode ser significativamente menor, mas em Jeonbakon, um arranha-céu como este é considerado um símbolo de desenvolvimento econômico e um local de trabalho para muitas pessoas bem-sucedidas. Certamente, a aparição do dono da Torre Dourada imediatamente gerou discussões entre os espectadores. Que dia é hoje? O presidente Dou veio pessoalmente dar as boas-vindas a alguém que ouviu isso. Jung Yo, que tinha acabado de entrar em uma empresa na área, perguntou curiosamente quem era o presidente Xiao. Ele é poderoso? Sou apenas um estagiário. Jung Yo-sok, todo o nosso prédio pertence ao presidente Zhou, embora eu tenha minha própria empresa e me considere um tanto rico. A renda do ano passado nem chegou a 1 milhão, mas na frente do presidente Zhu, não vale a pena mencionar Jung Ozaki. Olhou para seu chefe inseguro se curvando para o presidente Zhou de tal maneira, deixando-a surpresa. Este é o mundo dos ricos. A renda de 1 milhão do ano passado não é nada comparada a um cachorro. Na frente do presidente Zhou neste momento, Jung Ozil não pôde deixar de arregalar os olhos, aparentemente incapaz de acreditar no que viu diante dela, um jovem bonito em um terno elegante. Ao lado dele, uma mulher incrivelmente bonita, de aparência impecável, fazendo com que qualquer um que a visse ficasse maravilhado. Os dois se aproximaram lentamente ao lado do presidente Zhou. Oh, essa pessoa parece familiar, é ele neste momento.
Yoon Gyo-sak ficou paralisada no lugar, sentindo-se como se todas as suas 3 almas tivessem partido, apesar de saber que Park Jin tinha enriquecido recentemente. Ela nunca imaginou que ele seria tão rico, o dono de um prédio alto no coração de Jeonbon, e toda a equipe do prédio estava dando as boas-vindas a Park Jin, presidente, de volta com saudações. Eu sou Jo-ah, o dono desta torre dourada. Meu filho fala muito bem de você há muito tempo. Bem-vindo, bem-vindo. Presidente já está sendo muito gentil, vindo pessoalmente recebê-lo. É realmente um gesto extravagante. Presidente Bacon, venha por aqui, venha por aqui. Vou apresentá-lo. Judan, pegue o elevador. Se meu filho se apresentar, pode levar até a noite. Ou devo apresentá-lo? Vocês dois são realmente divertidos? A cena imediatamente deixou Yoon Gyo-sok atônita e apavorada. Ela ficou parada como se estivesse petrificada. Sua pilha de papéis na mão caiu incontrolavelmente no chão. Oh, meu Deus! Por que Park Ji está aqui? Presidente Joe recebendo pessoalmente. Park Jin e Yang seguiram o pai e filho Joe para um passeio em meia hora. Eles ainda não tinham terminado explorando os 3 primeiros andares da Torre Dourada. A área real era esmagadoramente vasta. Todos no prédio reconheceram o presidente Joe quando viram, liderando os convidados em um passeio. Cada pessoa os cumprimentou calorosamente. Park Jin, em particular, também avistou Yoon Gyo-sak. No entanto, ele permaneceu em silêncio e não se preocupou em cumprimentá-la. Nos últimos dias, Yoon Gyo-sak também não havia se aproximado dele. Parecia que Park Jin estava indiferente, fazendo-a se sentir envergonhada e sem paciência para continuar seu relacionamento ambíguo. Após o passeio um tanto entediante, Jo-hai começou a fazer uma introdução geral à Torre Dourada. O presidente Ben, neste prédio, começou a construção em 2011 e foi concluído em 2012. Já se passaram 9 anos. Atualmente, existem cerca de 300 empresas locando espaço. O primeiro ao 10º andar serve como um centro comercial com lojas de roupas e um cinema. Particularmente, o segundo andar do prédio tem acesso direto à estação de metrô, onde muitas lanchonetes estão concentradas. Além disso, do primeiro ao 5º andar do prédio, é um paraíso de compras para os entusiastas da moda. Aqui você pode encontrar tudo que marcas de moda mundialmente famosas, de roupas masculinas e femininas a boutiques de luxo. Do 6º ao 21º andar, o prédio se transforma em um paraíso de entretenimento e resort. O 6º andar abriga um cinema moderno com tela grande e sistema de som surround, proporcionando aos espectadores uma experiência cinematográfica perfeita. O 7º andar conta com um restaurante hot pot com pratos deliciosos de todo o mundo, um lugar ideal para reuniões com amigos e familiares. O 8º andar abriga uma academia premium com equipamentos de última geração, permitindo que os participantes melhorem sua saúde e mantenham um físico em forma. O 9º andar é um lounge KTV com excelente som e iluminação, proporcionando um espaço fantástico para relacionamentos e entretenimento. Além disso, há uma programação com as 50 melhores supermodelos do país para garantir um serviço atencioso. Do 10º ao 21º andar, um luxuoso sistema hoteleiro aguarda, oferecendo quartos totalmente equipados para proporcionar aos usuários uma experiência premium de resort. Do 22º andar e acima, fica a área de escritórios comerciais, onde empresas de vários setores convergem, empresas de gestão financeira, empresas de jogos, agências e escritórios de mídia da Wi-Fi estão presentes. É uma área vibrante e movimentada, um ponto de encontro para empreendedores de sucesso e jovens ambiciosos. Presidente Joe
Persistiu em sua apresentação, embora sua voz fosse de cavalo, embora o setor varejista esteja passando por uma crise. A localização do prédio é excelente, então os negócios continuam vibrantes. Park Jin e Yang seguiram, olhando ao redor enquanto caminhavam, sem tempo para inspecionar minuciosamente cada andar. Yang Vib, sentindo-se um pouco sufocada, rabugenta, seu humor piorou. É chato se for apenas sobre negócios, não há necessidade de me arrastar até aqui, me chamando e depois me ignorando. Quanto mais ela pensava, mais frustrada ficava. Eu matei a aula por você e você me trata assim, é irritante neste momento. Joe forçou a voz um pouco demais. Seu True Horse esperou que Joyan viesse ajudar o presidente, como eu. Guiá-lo pessoalmente por cada andar, não precisa se apressar. Depois de dizer isso, Park Ji olhou para Yang Vib, sua expressão visivelmente descontente, perguntou a Yang Vib como você acha este prédio. Yang Vi respondeu instintivamente, é muito bom. Bem, bom o suficiente para mim. Eu comprei este prédio. Presidente Geu me deu um preço. E ele transferiu diretamente para a mulher ao meu lado ao ouvir essas palavras. Yang Gb engasgou sentindo um profundo impacto em sua própria alma. Ela deixou escapar questionando por mim. Zerruan tomou um gole de água e seu coração pulou uma batida imediatamente. Jarrai surpreso a ponto de sua alma quase deixar seu corpo boca uma lacuna. Questionou Sherman Bin. Você está falando sério? Você realmente quer comprar Kim Mao para presentear esta mulher? Park Jin olhando diretamente para Yangu. Os olhos de Bei inabaláveis e resolutos responderam sem hesitação sim, contanto que ela goste. Não há nada impossível. Ouvindo a resposta de Park Ji-Jun tomou outro gole de água. E seu coração imediatamente bateu forte, fazendo-a espirrar água no volume 2. Gelhai, profundamente chocado, parou como se estivesse petrificado. Levou alguns segundos para voltar aos seus sentidos. Comprar um grande salão é compreensível, afinal o presidente Bashan tem dinheiro, mas transferir bilhões em ativos em um piscar de olhos olho. Isso é uma piada, e tanto dessa vez NVI também ficou profundamente chocado urgentemente, perguntando a Park Jin, você está brincando? Estamos falando de um prédio inteiro, parte dele. Ji ainda mantinha sua expressão severa. Ele olhou nos olhos dela, transmitindo claramente sua atitude, é claro. Não estou brincando, Yang Vi. Comprei este prédio para você de agora em diante. Você pode ser a proprietária imobiliária com confiança. Agora você é a presidente do conglomerado da família Yang. Apesar de seu exterior glamouroso, a realidade carrega uma tremenda pressão. Eu não quero que você lute assim agora que você tem este prédio, não importa o que aconteça com o conglomerado Yang. Yang, você teria um lugar para confiar por toda a sua vida. As palavras de Jin criaram uma profunda contradição dentro dela. Quando ela se deparou com a atitude dele pela primeira vez, ela sentiu que ele era excessivamente masculino, não realmente preocupado com os sentimentos dela. Ele parecia um tanto egoísta, pensando apenas em si mesmo, uma característica detestável. No entanto, no momento, Park Ji mantinha a mesma atitude, ainda muito masculino, mesmo negligenciando perguntar sobre sua opinião e tomando decisões diretamente. Estranhamente, ela se viu profundamente, talvez comovido. Essa era a imagem assertiva de CEO que muitas mulheres secretamente desejavam. De fato, seu carisma era deslumbrante naquele momento. Yang Wei finalmente entendeu. Então Park Jin me chamou só para me comprar um prédio grande. Acontece que eu entendi Park Jin completamente errado. Ele não é uma pessoa egoísta, pensando apenas em si mesmo, como eu presumi. Park Jin é um homem sincero, gentil e muito atencioso.
Ele sempre pensa em mim. Por que eu o culpei? Duvido dele? Talvez eu realmente precise ajustar meu temperamento de princesa mimada. Pensando assim, Yang Vi levantou a cabeça para olhar para Park Jin com olhos gratos. Ela sentiu uma mistura de emoções. Comovida, envergonhada e arrependida. Neste momento, Yang Vi estava atordoada. Suas bochechas coraram. Seus olhos se encheram de afeto. Ela se sentiu como se estivesse envolta em braços quentes, sem nada a temer. Ela também se sentiu incrivelmente feliz, como se tivesse encontrado um homem em quem pudesse confiar por toda a vida. A classificação de favorabilidade de Yang YB aumentou em 3. A classificação de favorabilidade atual é de 98 pontos. A classificação de favorabilidade de Yang Web chegou a 98 pontos, recompensando o proprietário com um bônus de 20 pontos e o proprietário restante com um bônus de 49 pontos, enquanto Yang Vi e Park Jin estavam imersos no olhar um do outro. O detestável velho Xi apareceu, quebrando a atmosfera romântica. Ei, vocês dois terminaram a discussão instantaneamente? Park Jin ficou irritado e se levantou como um gato irritado. Yang Fi também gritou alto. Uma onda de que a corou a cabeça. E o rosto ficou vermelho. Presidente Bacon. O preço de venda deste edifício é de 2,6 bilhões. O que você acha neste momento? O detestável velho Jaya Rai continuou com um tom ligeiramente hesitante. O processo de compra ou venda de um grande edifício é bastante complexo. Primeiramente, a permissão deve ser obtida das autoridades relevantes. Em seguida, as questões de aluguel das empresas e lojas dentro do edifício precisam ser resolvidas. Há também muitas outras considerações, como procedimentos legais, impostos e assim por diante. No entanto, com dinheiro, tudo pode ser resolvido. Ao ouvir isso, Park Jin sentiu que o processo de compra ou venda de um grande edifício era bastante complicado. No entanto, quando o detestável velho Xiao Hai mencionou que dinheiro poderia resolver tudo, ele imediatamente decidiu sem hesitação. Certo, exatamente 2,6 bilhões. Vamos começar os procedimentos assim que tudo estiver em ordem. Transferirei os 2,6 bilhões hoje, após concluir os procedimentos de compra e venda. O detestável velho Xiao Hai convocou imediatamente todos os funcionários que trabalham no prédio para uma cerimônia de transferência. Presidente Bacon. O contrato e a transferência de propriedade foram concluídos. E seus fundos chegaram neste momento. Você é oficialmente o novo proprietário do edifício Qingma. Todos os funcionários voltaram o olhar para Park Jin, aplaudindo com entusiasmo. Park Jin gesticulou em direção a Yang Vi e declarou: acabei de fornecer os fundos. O novo proprietário do prédio é M. Yang, que está atrás de mim. Ao ouvir isso, Yang Vi ficou no lugar um tanto perplexo. Logo depois, dezenas de trabalhadores se viraram simultaneamente para olhar para Yang Vi, que estava ao lado de Park Jin. Eles a olharam com admiração ansiosa e, em seguida, se voltaram coletivamente para ela, curvando a cabeça em saudação. Olá, presidente. Yi Yang. Adeus, apenas uma estudante de graduação que ainda não se formou, de repente se tornou a proprietária do arranha-céu King Mouse. Na frente dela, havia dezenas de funcionários se curvando em respeito neste momento. Yang Web naturalmente sentiu uma sensação indescritível de elevação, uma mistura de entusiasmo e alegria e uma pitada de ansiedade. Então, essa é a sensação de ser um proprietário. Não é de se admirar que meu pai passe o dia inteiro na empresa e não volte para casa.
A sensação de ter pessoas se curvando onde quer que você vá é verdadeiramente encantadora. E bastante revigorante. À tarde, a cerimônia de entrega de uma criança. O arranha-céu mouse atraiu considerável atenção, especialmente dos funcionários das empresas dentro do prédio, ao perceberem que a nova dona do prédio era uma jovem e bela garota que nem havia se formado na universidade. Todos ficaram imediatamente surpresos. Alguns a admiraram, outros sentiram inveja e houve até mesmo aqueles que acharam o destino injusto ao mesmo tempo. Yoon Gyo-sil e seus colegas da empresa passaram por ali. Inicialmente, ela prestou pouca atenção, mas, quando viu a multidão se reunindo, ficou curiosa e perguntou: "Ei, por que há tantas pessoas daquele prédio? Você não sabe que o dono do prédio Kim Ma mudou? O atual dono é uma garota de 20 anos e há rumores de que alguém gastou mais de 2 bilhões para comprar todo o prédio e presenteá-la. Meu Deus, que jogadora, até romances românticos. Não ousariam descrever tal enredo imediatamente." Joio reconheceu que a garota era quem acompanharia o pai Jin. Ela quase desmaiou no local, mas sua surpresa rapidamente se transformou em indignação. Gastando mais de 2 bilhões para comprar um arranha-céu e Park Jin está dando a ela à tarde. A cerimônia de entrega do arranha-céu Kim Mouse atraiu considerável atenção, especialmente dos funcionários das empresas dentro do prédio. Ao perceber que a nova dona do prédio era uma jovem e bela garota, que nem havia se formado na universidade, todos ficaram imediatamente surpresos. Alguns a admiraram, outros sentiram inveja e houve até mesmo aqueles que acharam o destino injusto ao mesmo tempo. Yoon Gyo-sok e seus colegas da empresa passaram por ali. Inicialmente, ela prestou pouca atenção, mas quando viu a multidão se reunindo, ficou curiosa e perguntou: "Ei, por que há tantas pessoas daquele prédio? Você não sabe que o dono do prédio Kim Ma mudou? O atual dono é uma garota de 20 anos e há rumores de que alguém gastou mais de 2 bilhões para comprar o prédio inteiro e doá-lo a ela.